Para combater o avanço da dengue no estado, o governo reforça a importância das ações de cada um para evitar focos do mosquito transmissor. O número de casos da doença já está 10 vezes acima do limite máximo esperado para essa época do ano. Olá, muito boa noite a todos. Hoje a gente tem uma convidada mais que especial aqui no estúdio do Jornal do Rio Entrevista, a secretária de Estado de Saúde, a Cláudia Mello. Secretária, muito boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o espaço, agradecer a sua educação de trazer aqui e o espaço que a Band nos dá. A gente tem um assunto muito sério para conversar hoje, né? O estado do Rio de Janeiro está vivendo uma epidemia de dengue seríssima, uma epidemia, aliás, a nível nacional, mas que está nos assustando muito. A gente tem cerca de 130 mil casos confirmados da doença, um aumento de quase 1000% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu quero começar perguntando à senhora, depois de apresentar esses números, qual é o quadro, né, da epidemia nesse momento no nosso estado? Então, a gente tem um quadro realmente muito importante. A gente vê que a gente já começou a ver casos fora de época desde dezembro de 2023. Nosso Centro de Inteligência de Saúde nos notificou isso, a gente começou a avaliar e a quantificar e a projetar isso com nossos novos painéis, que a gente tem uma fase agora muito mais tecnológica do que tínhamos nos outros anos, mas é uma situação que temos um no-casting, que é uma projeção estatística que temos na nossa área, que ele nos diz que teremos realmente, já tivemos e teremos ainda alguns 2 ou 3 meses com um número muito alto de casos. Geralmente, o pico de casos numa epidemia convencional acontece abril, maio, e esse ano a gente está vendo uma dinâmica diferente. Tem alguma explicação para isso? A dinâmica vem desde dezembro, como eu lhe falei, ela veio fora de época, a gente crê que seja muito pelas mudanças climáticas, as chuvas são intensas demais, a gente entende que a mudança não é só a nível do Rio de Janeiro, foi o país inteiro que teve essa mudança, a gente tem a região do sul do país, que também nunca teve, até pelo clima mais frio, uma dengue, agora está com um clima frio também chegando lá, uma adaptação talvez do vírus, uma adaptação e todo esse movimento climático que a gente quer que tenha também ajudado a antecipar e agora protelar e acho que entender um pouco mais também, que a gente acha que vai ter mais ainda com essa alta de casos. A gente não chegou no pico, então, ainda? A gente está chegando no pico, a gente crê, porque a projeção que a gente tem que esperar mais umas 4 semanas pelo nosso modelo de estatística para poder ter certeza. A gente crê que fevereiro tenha sido o pico nosso, mas março e abril teremos ainda casos altos e abril começa realmente a diminuir, maio também, ainda com casos elevados. Então a gente precisa ainda mais uns 4 semanas para garantir essa hipótese que tenhamos fevereiro e o comecinho de março com a época do pico dessa onda. Se essa hipótese for confirmada, então a gente de fato vai ter uma dinâmica diferente da doença, porque os meses de pico deixariam de ser os meses de pico. Sim, por essa antecipação, porque a região, por exemplo, Centro-Sul, a gente analisou, e agora a região Médio Paraíba começou a piorar, primeiros casos mais graves e um movimento de maior número de casos. Então a região Médio Paraíba já mostra agora uma melhora, então a gente crê que essa melhora lá nos diz que a onda está diminuindo lá, né, o grande número de casos, e que a gente espera que, confirmando essa projeção de 4 semanas, que vem a mesma tendência, que agora a gente tenha que começar a melhorar também. A pior região já está começando a melhorar, que foi a região da Médio Paraíba. A letalidade e o grau de agravamento, né, quer dizer, o percentual de agravamento da doença estão conforme o esperado? A gente, infelizmente, tem já 40 óbitos, a gente teve que fazer também uma ampliação de demanda para a liberação desses números, para a gente poder não atrasar a organização disso. Temos ainda vários em investigação, mas, infelizmente, a gente vê que, em relação ao país, a letalidade não pode chegar a 1, que é um número que a gente tenha uma taxa específica determinada. A gente está ainda bem abaixo disso, mas já temos 40 óbitos, infelizmente, que não é que seja o esperado, mas é o que a gente já tem no momento, porque realmente a gente tem, às vezes, alguns manejos iniciais desses pacientes que foram muito no começo, fora de hora. O paciente, às vezes, também ele atrasou muito a ida até o atendimento. Acho que a própria população e o médico tem que ficar muito mais alerta de saber a hora certa de começar a diagnosticar e de tratar esse paciente. Vou fazer de novo uma comparação com a Covid, porque é algo que ainda está muito fresco na nossa memória. Na Covid, o perfil do paciente que agravava geralmente era o idoso ou pessoas com comorbidade. Já ouvi especialistas dizendo que nessa epidemia de dengue isso é um pouco diferente também, né? A faixa etária principalmente. É por aí? É por aí. Por aí também porque, na verdade, a faixa de suscetíveis, assim, entre adolescentes e jovens, a grande epidemia maior foi em 2008. Então, 2008 até agora, esse intervalo aqui são pessoas que nasceram e muitos não tiveram contato com grandes epidemias de dengue. Então, eles estão suscetíveis a ter a dengue 1, 2, 3 ou 4. A gente está circulando 1 e 2, mas são pessoas que nunca tiveram contato com essa doença. Então, essa faixa de idade é pior agora, não é o idoso,
Claro que você pega a dengue com morbidade vai sempre te agravar, mas essa faixa mais suscetível hoje não são os idosos, são os mais jovens. 40 anos, 50 Sim, anos. a faixa que está mostrando maior suscetibilidade e maior tendência de 20 a 40 anos. Adolescentes também, mas estão mais acometidos de 40 até os 17 anos. E a faixa tem mais quantidade na nossa página, determinada lá pelo nosso painel. A senhora citou que a gente tem 2 tipos de vírus em circulação, tipo Sim. 1 e o tipo 2. Isso também é uma diferença com relação a outras epidemias? Não, a gente já tem o vírus 2 circulando já outros anos anteriores, o 1 também. A gente fez muito esse monitoramento para poder jogar essa quantidade de exames bem altos para o nosso laboratório central, na UEL-Nutris, que é o LACEN, para a gente monitorar esses dados do vírus 1 e o 2. A gente tem uma inversão um pouquinho agora do 2 para o 1. O 2 está aumentando mais do que o 1. Ele ainda está menos do que o vírus 1, mas já está havendo uma inversão. E o vírus 2, ele dá mais sintomas de agravamento do que o vírus 1. Então é um alerta que a gente poder sempre estar monitorando. E o grande importância, se entrar um vírus 3 ou 4, quando o paciente tem mais de um acometimento, por mais de um vírus, ele pode agravar mais. Então a gente tem até um plano de contingência nosso para mudanças de perfil de ação, se esse vírus, o terceiro vírus entrar, para poder ver leitos e outras ações que precisam ser tomadas. Doutora, é uma pergunta que eu vou te fazer e que eu acho que a gente tem que sempre repetir e bater nessa tecla. A gente já falou muitas vezes, mas acho importante a gente falar novamente. Quais são os principais sintomas e em que caso o paciente deve procurar uma unidade de saúde? Bom, primeiro que a gente sabe que qualquer síndrome febril nesse momento, a gente tem que tomar atenção de não só da dengue em si. A gente tem no momento circulando leptospirose, covid, a própria dengue. Mas da dengue em si, dor de cabeça, retrocular, dor no corpo. E você ter pensado, será que eu fui em alguma área que eu possa ter contato com mosquito? Isso ajuda também. Eu posso ser uma mata ou não. Se eu tive uma enchente, por exemplo, eu vou pensar mais na leptospirose. Mas na dengue em si, eu acho que o grande momento é febre, dor retrocular, dor no corpo, prostração. Procura para a gente poder organizar e avaliar que tipo de febre é essa. Não espera agravar. Não espera agravar. Eu acho que o grande momento eu acho que esperar agravar, você vai perder o momento certo de poder tratar e ser uma situação leve, que a gente não quer que o paciente agrave. Tivemos conversando aqui nos bastidores, né? Eu tive uma situação agora, que tive dengue, e a médica contou uma coisa para mim que eu não sabia, que é o seguinte, que depois que passa a febre, que é um momento muito importante de você continuar monitorando a doença, né? E nesse momento, de fato, eu tive uma queda importante nas plaquetas. É isso mesmo, né? Quer dizer assim, depois que passou a febre, não pode relaxar. Exatamente, a dengue tem esse perfil. Ela melhora da febre retrocular, dor retrocular, melhora para piorar. Então você tem que nesse momento ver se você está hidratando, pode melhorar porque melhorou, mas pode melhorar e ter outros sintomas que você não vê, que é a plaqueta baixa, que é os extravasamentos líquidos para as mãos, para ficar com outros sintomas, que você às vezes prorroga. Ela melhorou, você tem que ir para avaliar. Ela não melhorou, você corre. Então, depois de você, primeiro atendimento, viu que é dengue? Melhorou, vai. Piorou, vai também. Então, não tem opção, tem que monitorar. Como é que está a campanha de vacinação, né? Tem vacina disponível nas unidades de saúde, nos postos de saúde, para a faixa etária de 10 a 14 anos. A procura está satisfatória, doutora? Não, a gente vê que a procura não está satisfatória. Até é um apelo que a gente faz toda vez que a gente tiver um meio de comunicação. Acho que você que teve essa experiência também de entender o quanto é importante ter um instrumento a mais. A gente sabe que nesse momento não vai ser nessa epidemia que vai ter um resultado para a vacina. Infelizmente não é. Mas é um começo de mudança de organização para. Vacinar é uma ciência que leva até você a possibilidade de você estar protegido. Então, vacinação, quanto mais a gente atrasar o começo dela, mais vai atrasar a população estar vacinada. Então, vacina é uma solução importante que as pessoas não estão procurando. Quase 10% a 20% só no máximo foram aplicadas. Então, a gente faz um apelo à população que entenda que a vacinação é um meio de melhorar, como foi na Covid. A grande mudança radical na Covid foi o marco da vacinação. A gente tem que começar esse movimento da dengue também, para daqui a alguns anos estar com a população vacinada. Esse imunizante que está disponível é seguro? Sim, a QDENG, ele foi trabalhado de crianças até 59 anos, já trabalhos para maiores de 59 para tentar que o idoso daqui a pouco também consiga, mas ela foi segura, testada, a gente sabe que o quanto a ciência diz que a gente pode vacinar e pode ter confiança. Que outras medidas além da vacinação o Estado está tomando e já tomou diante dessa epidemia de dengue? Então, realmente a gente tem um plano de contingência desde muitos anos, tem um histórico muito grande de arbovirose, de dengue. A gente, desde 2008, tem um plano de contingência que a gente já organiza e trabalha com ele bianual. Mas todo mês há uma reunião também na CIB, com todos os secretários municipais de saúde, que a gente fala disso todo ano, todo mês.
não é um assunto que a gente tomou só agora alguma ação. Então, a gente tem plano de contingência dos municípios, que a gente trabalha e devolve analisado para eles. A gente trabalha esse plano o ano inteiro, como eu te falei, equipes treinadas desde sempre, que vão em campo, que fazem aula. Mas esse ano a gente faz um treinamento desde dezembro do ano passado com mais de 2.000 médicos. Primeiro foram online, presenciais para adultos, presenciais para crianças em UTI pediátrica, para gestantes também tivemos online e presencial. A gente trabalhando na educação. A gente tem atendimento aos municípios com kits, que são esses kits, parece uma coisa pequena, mas o kit dengue, ele vai desde poltrona de hidratação, vai longarina, vai bebedouro industrial, para a gente poder colocar em alguns pontos, quando o município não está ainda conseguindo dar conta daquilo, ele pede ajuda, a gente vai lá, ajuda no fluxo de trabalho, e dá esse kit para poder ajudar. Já atendemos vários municípios, estamos sempre distribuindo também para alguns outros apoios como treinamento, como organização, porta de entrada. Então a gente está trabalhando com a população na educação, e também no investimento que foi feito pelo governo do estado. Existe alguma demanda específica dos municípios? A demanda geralmente é exatamente a gente poder ajudar na organização de fluxo, que é muito importante, porque na hora que você tem às vezes um fluxo não tão organizado de acesso, a gente vai lá ajudar para poder fazer uma porta de entrada. Outra coisa que a gente fez recentemente foi um grande link, que é o nosso app Dengue. A gente conseguiu fazer uma tradução, como se fosse uma simplificação do manejo que foi feito no Ministério da Saúde. O fluxo classifica em A, B, C ou D da doença. A gente fez um link que o médico, a enfermeira, o profissional de saúde, ele pode, com poucos cliques, classificar a doença, ele já sabe de cara qual é o manejo, aparece uma imagem de qual é o manejo mais imediato. Então isso está já divulgado em todas as UPAs do estado, toda a rede assistencial, fizemos parceria com o CREMERG, já divulgou para os médicos privados, tem outros estados utilizando. A gente teve agora recentemente um pedido do Sul, da Santa Catarina já vai utilizar, Rio Grande do Sul. Então a gente está com um trabalho também de divulgação para poder ajudar no manejo clínico da doença, que sendo logo determinado que classe que é e rapidamente tratado, esse ajuda também ao manejo, que é o fundamental para poder pegar na hora certa da doença. Muito obrigado pela entrevista. A gente esteve com a secretária de Estado de Saúde. Tenha no jornalismo da Band um parceiro na divulgação de informações para o combate a essa epidemia de dengue que está muito séria. Eu agradecer e pedir à população realmente que se conscientize com relação a isso. Pedir, não é que a gente queira jogar a culpa para lá, mas que a gente queira um parceiro como vocês são nossos diariamente com relação à divulgação, que a população também seja parceira, olhando as suas casas, ajudando a procurar, às vezes, algum criadouro que esteja por acaso nas suas residências, no seu entorno, que denuncie alguém que tem água parada, que a gente, juntos, seremos mais fortes. Obrigado, secretária.